ambos são de servir, porém de formas diferentes, né? Porém, como você mesmo disse, a política do interior era um pouco diversificada, era um pouco diferente. E você, como ex-militar, como é que você se preparou para ser o candidato a prefeito de Guarantã? Tem, assim, na verdade ainda tem mais um terceiro mundo. Além de ser militar, eu sou um militar numa condição diferenciada. Com todo respeito aos colegas que são militares, né? Existe uma classe de militares que são chamados Forças Especiais. Então, eu pertenço a essa classe de militares. Eu não trabalhava nas Forças Armadas com a tropa convencional. Não era nosso objetivo ficar dentro de quartel, tratando de soldado, tratando de assunto administrativo. Nosso objetivo era estratégico. O que Forças Especiais faz? Ele analisa cenários, inclusive cenários políticos, porque são os homens que vão intervir de forma mais comedida dentro de uma operação de teatro de guerra. Então, dentro do curso de formação de Forças Especiais, é muito vocacionado o estudo de estratégias políticas. Além disso, eu conciliei a minha vida dentro das Forças Especiais, além dos cursos militares, foram vários cursos, a uma vida acadêmica, né, porque era a minha paixão, o direito. Não podia exercer, porque quem é advogado e está me ouvindo, inclusive um abraço para todos os colegas que estão me incentivando, o militar ele não pode exercer advocacia. Mas eu sou formado em Direito desde 2006, né, iniciei minha jornada lá na PUC de Curitiba e depois concluí em outra universidade no Rio de Janeiro. E a gente começou a fazer uma série de cursos acadêmicos. Eu fiz curso de Ciência Política, Direito Público, né, ministrei aulas em cursinho preparatório do Rio de Janeiro durante mais de 12 anos. Aqui em Guarantã do Norte, eu ministrei aula em universidade no curso de Ciências Políticas e Teoria Geral do Estado. Então, isso me permite ter uma visão ampla, que conciliada ao legislativo, né, da forma como eu me dediquei, me deixa com muita tranquilidade de opinar em planos de governo para poder apresentar boas propostas. Márcio, como é que você vê, né, o município de Guarantã, a necessidade administrativa que ele tem hoje para fazer com que essa nova tendência econômica que nós estamos recebendo, que é o agronegócio, eu fiz essa pergunta ontem e vou fazer para os demais também, né? Como é que você enxerga hoje a tendência, a vocação empresarial nossa? Ainda está tímida. Nós precisamos empreender mais. Então, quando nós elaboramos o plano de governo, isso surgiu há um ano atrás, ouvindo a população, ouvindo servidores públicos. O servidor público ele tem uma leitura muito precisa do que está acontecendo na administração. O servidor público ele é a alma da gestão. Então a gente ouviu servidores ou população, especialistas. Nós temos por trás do Partido Novo o Instituto Libertas, que fez a análise do nosso plano de governo. Nós temos assim a grata satisfação de apresentar um plano de governo que, dentre as 600 cidades que vão sair candidatos a prefeito do Partido Novo, nós estamos entre os 10 melhores planos de governo, não ranqueados para não gerar milindre. Mas a gente sabe que o plano de governo da Marina em São Paulo é muito bom, de Joinville é muito bom, de Ascurra é muito bom, e o nosso está entre esses 10 que também é muito bom. Então nós dividimos esse plano de governo, né, através do que a população nos passou em 3 eixos fundamentais. Então, quando você pega o nosso plano de governo, você vê 3 eixos estratégicos. O primeiro eixo estratégico, ele foi colocado acima dos interesses pessoais, priorizando o indivíduo. É a população em primeiro lugar. O segundo eixo estratégico é a relação à cidade. Planejar e desenvolver a cidade para as próximas gerações. Nós não queremos fazer um governo de 4 anos. Não estou dizendo aqui falando em reeleição. Nós estamos dizendo em planejar a cidade para as próximas gestões. Iniciar obras que realmente dêem uma continuidade de suporte para que eu possa desenvolver essa vocação que você me perguntou. E o terceiro eixo estratégico é um eixo estratégico de capacitação. Nós temos que capacitar nossa cidade, não só as pessoas que estão dentro do serviço público, mas toda a classe empresarial, toda a classe de comércio, todo colaborador, para que um serviço seja oferecido com maior qualidade e que a cidade se torne atrativa para receber novos investimentos. Então, quando a gente fala assim, capacitação, eu tenho que ter um grupo de pessoas com capacidade de promover ideias para desenvolver, por exemplo, o distrito industrial. Nosso distrito industrial, ele precisa ser alavancado. A gente precisa dar condições. O projeto é bom, é uma lei antiga, a Lei 660 de 2007, mas essa lei, ela além de priorizar só o pequeno empreendedor daqui na nossa cidade, ela tem que dar estrutura para esse pequeno empreendedor. Né? A gente tem que ser mais ousado. Eu não quero só um polo de indústrias, né, com 5 empregados. A gente quer 50 em cada indústria. Mas isso precisa ter um planejamento estratégico. Nós temos que entrar com a discussão da subestação de energia elétrica. Não adianta você querer colocar uma pequena indústria, uma empresa dentro do distrito industrial, se você não tem suporte de energia elétrica. Isso vai colapsar.
Nós precisamos tornar a cidade atrativa para aquelas pessoas que estão no setor de iniciativa privada, dos profissionais liberais. Nós temos que trazer médicos que queiram morar aqui em Guarantã, empreendedores da construção civil. Dessa forma, a gente entende que com um calendário estratégico de eventos na cidade, a gente vai fomentar a economia local. Você, como enquanto cidadão e enquanto postulante ao cargo de gestor, como é que você vê hoje, você falou em médicos, como é que você vê a nossa saúde? Está prestes a entrar na UTI, entendeu? Não dá, assim, eu vou narrar aqui para você que está me ouvindo em casa, uma história da época do direito romano, né, em que César recebeu uma notícia não muito boa, né, em Roma. E ele fez uma tomada de decisão. Ele retirou, né, o seu vínculo conjugal com a atual mulher dele. E aí, no processo, né, o promotor falou assim, pô, mas você não está acusando a sua mulher? Ele falou assim, não. Mas sobre a esposa de César não pode gerar dúvidas. Então, sob a administração, não pode ter dúvidas. E como é que a gente retira essa dúvida da administração? Com transparência. O servidor tem que ter condições de saber o que está acontecendo dentro da administração pública, porque a administração pública ela é pública. E se ela é pública, ela tem que ser estendida também para o cidadão. O cidadão tem que ter condições de entrar no portal da transparência e ver de forma muito simples e rápida como é que estão a gestão desses contratos. A gente não pode ficar com dúvida do que está acontecendo na área de saúde. Hoje, existe um ofício do Instituto São Lucas, que gerencia a saúde, que impede o vereador de fiscalizar o que está acontecendo ali dentro. Meu Deus do céu, pô. A função do vereador é fiscalizar. Ele tem que ter direito de ir lá dentro e ver o que está acontecendo. Né? Hoje é unânime a insatisfação dos servidores da saúde que estão muito preocupados. Não adianta fazer só um mutirão. A gente tem que trazer uma saúde de qualidade, eficiente, para o maior número de pessoas. A gente tem que trabalhar o centro de tratamento renal. É um desafio muito grande, é um investimento alto. Mas esse investimento pode ser feito em parceria com o próprio governo do Estado. Seria assim, um absurdo eu querer concentrar isso somente para Guarantã do Norte. Por que não estender para os nossos irmãos aqui de Novo Mundo? Por que não estender para outros pacientes do SUS? Mas a gente precisa ter o suporte do leito de retaguarda. Então esses desafios precisam ser encarados. E são essas propostas que nós vamos apresentar para a população de Guarantã do Norte. Não adianta eu ficar atacando. Se você me perguntar, você é a favor da OS, da saúde? Você vai voltar para o consórcio? Gente, eu queria tranquilizar a população de Guarantã do Norte. Nossa proposta é ouvir especialistas, mas eu preciso, para tomar essa decisão, ter acesso à documentação. Preciso saber quanto está sendo gasto na saúde hoje, quanto era gasto antigamente. O que melhorou na saúde hoje? Foi o quê? A qualidade do atendimento, a diminuição da fila de espera, a quantidade de médicos especializados que vieram para cá. Eu tenho que colocar dentro do eixo estratégico o interesse das pessoas em primeiro lugar. A gente tem que colocar pessoas capacitadas, que entendam da saúde, para ser o secretário municipal de saúde. Márcio, você seria secretário municipal de saúde? Jamais. Jamais. Por quê? Porque não é minha função. O que eu entendo de saúde é a saúde de SUS, mas é o profissional da área da saúde que entende de saúde. Não existe hora para você ficar doente. Quando a população fica doente, ela quer a resposta e essa resposta tem que ser imediata. E só quem pode fazer isso são pessoas especializadas. Como administrador, eu não posso ser tão centralizador assim. Eu tenho que delegar competências e acreditar nas pessoas que vão estar ali nos ajudando. Eu tenho que acreditar na secretária de Educação, eu tenho que acreditar no secretário de Saúde, eu tenho que acreditar no secretário de Infraestrutura, eu tenho que acreditar nas pessoas que estão ajudando a administrar a cidade. Porque senão eu viro o quê? Um déspota. E não é essa a nossa proposta. Nossa proposta é dialogar, mas dialogar com sabedoria. Para o município de Guarantã, ter um crescimento ordenado, adequado, no seu programa de governo, você trabalha, assim, uma proposta em que vai ordenar melhor a cidade, no que se diz respeito a construções, a novos bairros, esse tipo de investimento? Temos. Nós precisamos fazer com que a cidade cresça de forma organizada. E isso vai ser feito através de quê? Primeiramente, a gente vai corrigir as deficiências dos bairros mais pobres. A gente precisa acabar com esses bolsões de misérias. Isso está diretamente, inclusive, mais tarde, se você quiser perguntar, a gente pode explorar isso, ligada à segurança pública. Então nós precisamos trazer para o bairro Santa Marta. As pessoas, eu vou no Santa Marta, elas não aguentam mais viver naquela condição. Elas precisam ter dignidade, que é o nosso primeiro eixo de estratégia do nosso plano de governo. Devolver ao guarantaense o orgulho de ser guarantaense. As pessoas estão andando na rua com a cabeça baixa. Eu quero que as pessoas tenham condições de moradia, que as pessoas tenham condições de lazer através de uma contemplação de espaços públicos.
Não adianta mais. Isso me entristece quando eu passo ali na frente do Mercado Del Moro e vejo as pessoas tomando tererê, chimarrão, contando carro na BR, porque não tem uma área apropriada para aquelas pessoas. A família guarantaense tem que ser família. E isso vem através de um gerenciamento melhor da administração dos bairros. Então, o primeiro passo é corrigir a deficiência desses bairros que não foram alavancadas. Com drenagem, com asfalto, com urbanização, com a implementação de unidades de saúde. É isso que a gente pretende. Em contrapartida, nós precisamos fazer um adensamento ordenado. O que é esse adensamento ordenado? Nós vamos incentivar a construção civil a verticalizar a nossa cidade. Ninguém me explica por que a nossa cidade não tem prédios, condomínios. E a gente não tem mais áreas para ficar criando tantos projetos habitacionais. Então a gente tem que verticalizar. E como é que a gente faz isso? Através da regularização urbana. Então, nos nossos primeiros 100 meses, a gente pretende entregar logo de início 100 títulos para essas pessoas que estão há mais de 40 anos sem o título definitivo do seu terreno urbano. Tem muita gente reclamando que ainda não recebeu o título rural, mas na cidade também não está diferente. Então, são essas propostas que a gente pretende para poder fazer a cidade crescer de forma urbanizada, colocar uma arquitetura que seja atrativa para trazer novos investimentos. Porque o empresário, quando ele vem para Guarantã do Norte, ele não consegue enxergar ali um local de satisfação para ele colocar a casa dele, a casa de alto padrão. A gente tem que ter um planejamento para colocar a casa mediana, aquela casa de alvenaria tipo 1, tipo 2, que está lá na nossa planta genérica de valores, ela tem que ser direcionada de forma correta. E aí a gente passa por mais uma discussão. Quando você vê assim, a gente falando do plano de governo, cada ação ela é interligada a outra ação. E isso está nos anexos do plano de governo. Na legislação eleitoral tem que apresentar o plano de governo, mas eu não sou obrigado a apresentar os anexos, porque os anexos é a estratégia de como nós vamos desenvolver isso. Mas a partir de janeiro, a gente sentando na cadeira, se Deus assim permitir, sempre Deus em primeiro lugar, nós vamos entregar para cada secretário a proposta do plano de governo e o anexo para que ele possa desenvolver, porque já foi pensado e foi bem trabalhado. Então a gente pretende fazer o quê? Pretende gerar condições de resolver esses problemas para que a cidade fique urbanizada de forma correta. Você falou da questão de estruturar. O município de Guarantã do Norte sempre foi muito voltado assim no processo educacional, já foi referência. E você tem hoje uma vice que foi professora há muitos anos, ajudou a formar uma boa parte dessa nossa juventude. Como é que você pretende trabalhar essa questão da educação, não só na sala de aula, estrutural, mas também com o servidor da educação? Nós temos 3 propostas para essa área da educação. A primeira dela vai atacar o PCCS. Nós temos que fazer uma análise do plano de carreira de todo servidor da educação. É inconcebível você ter um servidor, com todo respeito. Minha mãe foi merendeira, minha mãe ela trabalhou em escola. Mas a gente tem que criar um plano de carreira para merendeira. Mas a gente tem que criar um plano de carreira que permita com que o professor consiga ser valorizado como professor. A gente precisa criar um plano de aperfeiçoamento do docente. Ele tem que ser incentivado, estimulado a fazer pós-graduação, a fazer mestrado, a fazer doutorado e trazer essas experiências para a sala de aula. Se a gente conseguir trazer essas experiências para a sala de aula, a gente vai fazer o primeiro ataque, que é em cima da pergunta que você me fez. Nós já fomos referência em algumas áreas. Outrora, hoje, pelo INDEB, nós temos um vazio entre algumas áreas. Nós temos o Estrelinha, por exemplo, tem um índice altíssimo, acima de 7, excelente. Mas nós temos o Santa Marta na casa dos 4. Então a gente precisa tornar isso de forma mais próxima. Eu preciso fazer com que o Santa Marta tenha um índice de desenvolvimento para a casa dos 6, pelo menos. Isso vem através de pessoas capacitadas que vão dar atenção para o aluno, mas também para as famílias. Porque está ocorrendo um problema. O que faz com que o Santa Marta tenha um índice de desenvolvimento menor do que o Estrelinha? A gente tem que atuar nessas áreas. O terceiro ponto, falei do PCCS, da qualidade da capacitação técnica dos servidores da área da educação. A gente tem que trabalhar também a possibilidade de impedir o absenteísmo. Mas o que é o absenteísmo? Nós temos vários profissionais da área da saúde e até da educação que estão doentes, que não estão conseguindo trabalhar. É pressão, é desânimo. A gente olha para a cara do servidor de saúde, no olhar dele, ele está ali desmotivado. Nós temos que acolher com um olhar humanizado a todo profissional da educação. Conversei com uma merendeira na segunda-feira e ela me passou isso. Ela falou assim, poxa, se eu estou chegando lá, Deus abençoar, não esquece da gente não, minha amiga. Para você que conversou comigo na lojinha, não vou citar seu nome, você vai saber quem é. Nós temos uma diferença entre os outros planos de governo. Nós vamos olhar para todos. Esse fator educacional é
Eu sempre enxergo ele como o modificador de gerações. Se não tiver uma educação de qualidade, a vida não caminha. Agora, Sub, quando você começou a projetar o seu programa de governo, qual foi o maior desafio que você enxergou para uma gestão de Guarantã? O maior desafio que eu enxerguei foi a falta de comparação. Te explico melhor. Existem pessoas aqui em Guarantã do Norte que não tiveram a oportunidade de sair daqui para conhecer outros locais. Eu tive essa oportunidade. Eu posso te dizer que eu conheço todas as capitais do Brasil, conheço várias cidades e algumas cidades do mundo afora. Então, quando você vai para essas cidades, ainda mais eu como pesquisador, em muitas delas eu fui para estudar, a gente começa a olhar com um olhar crítico o que está sendo oferecido naquela cidade. Então, quando você olha para Guarantã do Norte, você vai ter que voltar no início da sua colonização. Infelizmente, a nossa cidade, ela foi uma cidade que foi iniciada a colonização pelo extrativismo. Então, primeiro com o extrativismo dos minérios, depois com o extrativismo vegetal, a madeira e o ouro. E o que essas pessoas que fazem? Com todo respeito, tem vários amigos que são garimpeiros, tem vários amigos que trabalham com madeireiras, mas normalmente esse extrativismo, ele suga e depois ele passa para uma outra área. Ele não fixa empreendimentos naquela área. Então nós precisamos mudar essa visão. Se a gente vai trabalhar com garimpo, com ouro, a gente tem que fomentar o crescimento dessas áreas para que a gente tenha, por exemplo, aqui um polo de joias. A gente tem que produzir isso aqui. Se a gente vai trabalhar com extrativismo vegetal, a gente tem que ter uma indústria de móveis para que essa riqueza gere aqui condições de trabalho e empreendimento, fomentar a economia. Então, quando a gente vê para a cidade de Guarantã, o que impede o crescimento dela? É essa vocação. Nós temos que identificar uma vocação. Nós temos que estimular o setor hoteleiro, nós temos que estimular a gastronomia, nós temos que estimular o MEI, nós temos que estimular o empreendedor que está dando os primeiros passos. E isso vai ser feito através do quê? De uma sala de projetos. A gente vai gerar uma sala de condições para que aquela pessoa que quer montar o seu negócio consiga pegar seu alvará, seu CNPJ, no menor tempo possível. A gente deseja que no primeiro 6 meses, esse tempo não passe de 5 dias, mas que a gente consiga chegar a 3 dias, para que ele saia dali já trabalhando. A gente quer pegar aquele camarada que vende o seu churrasquinho, que ele consiga ter uma visão empreendedora. A gente quer pegar esses meninos que trabalham com moto, que gostam de empinar moto, o pessoal do motocross, e eles vieram pedir propostas para mim. Eu falei assim, pô, o que vocês querem? A gente queria uma área para poder fazer o nosso lazer com a moto. Eu falei para eles, é pouco. Eu preciso que vocês tenham uma visão empreendedora. Não, mas a gente monta o campeonato e vocês arrecadam quanto? R$6.000 em inscrição. É pouco. Eu preciso que ele faça campeonatos para poder entrar renda de R$100.000. Para que a mecânica da moto possa ser especializada, para que o design da moto possa ser especializado, para que eles ensinem as pessoas que gostam, que são amantes dessa prática, possam especializar em diversas áreas, para que o mercado cresça, para que o mercado de peças de moto nessa área cresça. Hoje o nosso principal meio de transporte são as motocicletas. Nós precisamos dar soluções para esse tipo de problema. Então essas são as nossas ideias que a gente vem discutir com a população e a gente vai discutir não só aqui, mas em outros podcasts. Eu quero fazer um comparativo agora da atualidade para um futuro. O executivo, a forma de tratar com o legislativo, você entende que é importante essa relação? Se você for olhar dentro do meu plano de governo, né, nós estamos propondo um gabinete de aconselhamento do prefeito e um gabinete de aconselhamento da vice-prefeita, que se Deus quiser será a professora Wanda Clemente. E esse gabinete, ele vai trazer ideias para que a gente possa analisar. E essas ideias vão ser transmitidas para a pessoa que vai estar na nossa articulação e governo. Então o vereador, quando ele vai para Cuiabá pedir recursos, ele fica numa posição muito delicada. Eu fui vereador. A gente chega lá, pede recursos, né, para o legislativo, na Assembleia, e aí a resposta que a gente escuta 3 respostas. Primeiro, não está no período de pedir emenda. Segundo, elabora um projeto. Terceiro, nós vamos elaborar, fique tranquilo. E não sai do papel. E aí ele vai lá, pô, o que o legislativo pede de recurso lá em Cuiabá? Se ele não tem acesso ao planejamento estratégico do município. Então a gente quer que o vereador dialogue com a gente, traga a particulação em governo, as ideias dele, que ele tenha acesso no portal de transparência, o que cada secretaria está fazendo. O vereador tem que ser parceiro, mas o parceiro do bem. É ele que escuta a população, é ele que traz as demandas. Então, dessa forma, a gente consegue dialogar. Então, por isso, nós criamos esses mecanismos. E por essas razões, eu te respondo aqui uma pergunta que ficou na última entrevista,
você me fez essa pergunta, o Partido Novo vai coligar? A gente estava jogando um jogo de xadrez, ou se você preferir na matemática, uma tabela de aproximações sucessivas. Então eu não podia te dar a resposta completa naquele momento. Hoje você vê que na minha base tem União Brasil. E qual a importância de ter União Brasil e o Podemos na minha base? São partidos que têm um diálogo já com o governo estadual, porque já possuem vereadores com mandato, que já estabeleceram um vínculo. Eu preciso do apoio do governo do estado, para que essas pessoas possam ir buscar esse apoio através do plano estratégico que nós vamos fazer de desenvolvimento. Então, essa é a visão que a gente quer para o legislativo. É lamentável quando a gente vê um legislativo se degradando com o poder executivo. É lamentável o que vem acontecendo nos últimos dias aqui na nossa cidade. Nós não queremos isso, nós queremos que isso acabe, nós queremos olhar para cada vereador e encontrar nele uma voz da população que vai nos trazer demanda. E nós vamos ouvir essa voz. Sub, em poucas palavras, para não tomar o seu tempo, a desistência do candidato, o Dr. João, ela deu uma inflamada na disputa política, né? Ela facilitou, melhorou, fortaleceu. Como é que você enxerga, enquanto candidato, essa decisão de sair da política do Dr. João? Tudo que nós fizemos no planejamento estratégico da campanha, nós já sabíamos que nós íamos enfrentar todos os partidos. O Partido Novo se organizou para isso através de mobilização, nós nos organizamos para isso através de recursos financeiros, nós nos organizamos para isso através de parceria. Quando o João lançou a candidatura dele, por óbvio que nós dialogamos, conversei várias vezes com o João, conversei com os partidos, ouvimos todas as demandas, mas política, muitas das vezes você tem que ouvir e não consegue chegar a um consenso, né? Ouvi praticamente todos esses partidos aí, com exceção dos partidos que estão na base do atual governo, porque com esse não nos interessava dialogar. Eles já têm o plano deles. E o plano deles é diametralmente oposto ao nosso, ele é contrário ao nosso. Nós queremos outro tipo de planejamento estratégico. Então, na época o João já sinalizava que ele estava muito decepcionado, porque ele não é político, ele é médico. Pô, o cara tem uma família. E ele falou assim: Márcio, eu acho que eu não estou preparado, né? Me permita aqui, se ele estiver me ouvindo, para tudo que vai acontecer, porque a pressão está muito grande. Eu falei assim: cara, você vai ter que tomar uma decisão. Ele falou assim, ele relata isso numa conversa, assim, talvez eu não tenha toda essa força emocional que você tem. Semana, cara, lamentável que estão fazendo, atacando minha esposa, atacando as famílias que estão dentro da minha coligação, para tentar. Vocês não vão. Em vez de fazer esses ataques, por que vocês não apresentam proposta? Estou olhando aqui, fazer essa chamada aqui para a população. É lamentável o que a população está presenciando nos últimos dias. A população espera que nesse momento de democracia, que o candidato apresente soluções para os problemas que estão na cidade. Não que fique atacando a família, não que fique atacando a religião, não que fique atacando a honra das pessoas. Essa é a melhor proposta de vocês? Atacar as pessoas? Pode me atacar, isso não vai dar certo. Isso não vai acontecer, a gente não vai ficar desestruturado. Nós sabemos o que tem que ser feito, nós não queremos levar para esse lado. Ainda com relação à saída dele. Quando ele sai, né, os partidos eles não queriam ir para a base do atual governo, porque eles romperam, eles não acreditam mais na proposta, que eles já passaram a entender que a proposta estava errada. Em algum momento, a proposta de governo da atual gestão, ela se perdeu. Eu não estou aqui para fazer críticas, mas ela se perdeu, ela seguiu por um caminho que as pessoas que estavam sendo base disseram: olha, por esse caminho a gente não segue. E procuraram o diálogo comigo. No dia que o João desistiu, União Brasil, Podemos, ele veio até a mim e a gente ficou dialogando até 1h da manhã para ver como a gente conseguiria acertar esse alinhamento estratégico. E hoje a gente tem a certeza de que nós vamos enfrentar, né, a atual gestão. Com todo respeito aos outros candidatos, a população já enxergou que hoje a disputa está entre dois candidatos. É o subtenente Márcio Gonçalves e o candidato da atual gestão. E a população vai ter que se decidir se ela quer a nossa visão de governo através das propostas que nós estamos apresentando, através do plano estratégico que nós estamos apresentando, ou se ela quer continuar do jeito que a cidade está. E eu não preciso dizer como é esse jeito. A população já sabe, ela não é boba. Então nós estamos trabalhando para isso. Fazer articulação, estamos ouvindo. Cada um dos integrantes desses partidos apresentou suas ideias para que a gente pudesse agregar dentro do plano de governo. Fizemos uma carta de compromisso e isso nos dá a tranquilidade de dizer hoje que nós estamos com muita tranquilidade com as caminhadas que nós estamos fazendo pelos bairros. Ela nos dá essa tranquilidade. As pessoas estão aderindo à campanha. E, indiscutivelmente, 70% do eleitorado do João, ele migrou para a minha candidatura. Então você vai ver, vai sair pesquisa aí,
né? Eles lançam uma pesquisa, a gente lança uma pesquisa, só que eles não registram. Então a gente também não registra. Eu tenho feito pesquisa nos últimos 8 meses. A gente sabe qual é todo o cenário que está desenhado. A gente sabe quais são os bairros, quais são a classe, qual é a idade que a gente precisa ou não atuar. Então isso vem deixando a gente com muita tranquilidade. A nossa campanha, ela foi fortalecida com a desistência do João. São 7h58. Você vai ter 5 minutos para trazer as suas considerações finais nessa fala aqui que nós podemos, inclusive, acho que devemos mais à frente, no decorrer da campanha, estar conversando com você e com os outros demais candidatos por mais uma oportunidade para que a gente possa deixar a população bastante esclarecida, né, desse desenrolar político para que elas possam realmente ter aí uma clareza maior sobre as candidaturas que estão colocadas. Então fica aí 5 minutos para você fazer as suas considerações finais. A você, meu amigo, minha amiga de Guarantã do Norte, a você da comunidade cristã de Guarantã do Norte, tanto a católica quanto a evangélica, nós estamos num momento de muita dificuldade no mundo e no Brasil. Você sabe o que está acontecendo, você sabe que nós precisamos dar uma resposta. A candidatura municipal, ela é uma prévia do pleito de 2026. Então não se engane, esse vereador que está se lançando candidato agora, ele vai pedir o voto para o deputado do partido dele em 2026. Então, se você eleger um candidato que está ligado a uma base de partidos de esquerda, um candidato que está ligado a longa data a pessoas de esquerda, você vai estar direcionando a tua cidade para isso. Mas quando você olha para o partido, você tem que tomar cuidado com os oportunistas, que se colocam em partidos de direita para suavizar seu nome. Você tem que ficar atento para esse tipo de situação. Também quero pedir para você muita atenção com o que está sendo colocado nos grupos de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp hoje, eles viraram um território sem lei, onde as pessoas se ofendem. Eu já orientei a todas as pessoas que são simpatizantes à nossa causa, que são simpatizantes ao Projeto Novo, não discutam em grupo de WhatsApp, não perca seu tempo ali. Vá para as ruas, mobilize seu amigo, mobilize sua família, mobilize seu vizinho, para ele acompanhar nossos projetos, sempre projetos e as nossas propostas, para que ele entenda o nosso plano de governo. Faça reuniões, nos convide para reuniões, não perca tempo refutando os ataques que eles estão fazendo à nossa fé e às nossas famílias. É lamentável o sujeito pegar de forma vil, covarde, e colocar ali um ataque às famílias religiosas dessa campanha que estão nos ajudando. Um sujeito que faz isso é um sujeito sem Deus no coração, que está trabalhando para um determinado partido. Então você tem que ver qual é o partido que ele está apoiando. E aí você vai tomar a sua decisão. É isso que você quer em Guarantã do Norte? Pessoas que só destilam ódio, é ódio, é ódio, é ódio. Chega! Eu não entrei na política para isso. Eu entrei na política para apresentar soluções. Eu estou colocando meu nome, minha carreira jurídica à disposição da população. Estou sendo atacado de forma leviana, de forma covarde. E a população está vendo isso. Eu espero que você entenda qual é a nossa proposta aqui. Nossa proposta é ajudar o município a crescer. Esqueça essas pessoas, os ataques vão vir, não é isso que a gente quer. Nós queremos a resolução do problema. E a resolução do problema vai ser com estudo técnico, com pessoas capacitadas na gestão do município. Eu sou o subtenente Márcio Gonçalves, estou pedindo a confiança de você, da tua família, você minha irmã, você meu irmão, do idoso, do jovem. Acredita na proposta do Partido Novo. O Partido Novo tem a legenda 30. Sou eu e a professora Wanda Clemente. Nós precisamos que você ajude a gente nessa caminhada para que a nossa cidade tenha mais oportunidades. Um grande abraço para você que nos ouviu hoje. Obrigado a oportunidade aqui da Jovem Pan. E como eu costumo dizer, força e honra. Muito obrigado, subtenente Márcio Gonçalves, falando com a gente aqui na Jovem Pan, nessa manhã especial de quarta-feira, falando a sua proposta de governo como candidato a prefeito pelo município de Guarantã do Norte. Amanhã nós vamos ter aqui a presença do candidato a prefeito do PL, o Sargento Nery, que vai estar conversando com a gente também. Submárcio, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade, até uma próxima ocasião. Hora certa para você na Jovem Pan, 8h02, bom dia. Esta é a Jovem Pan Guarantã do Norte, 105,7.